Mateus 5,13. Nós iremos continuar no Sermão do Monte, mas as bem-aventuranças acabaram semana passada, mas o Sermão do Monte ainda não acabou, deve acabar lá para julho do ano que vem. Mas as bem-aventuranças acabaram semana passada. Mateus 5,13, vamos orar primeiro. Deus, nós louvamos ao Senhor, engrandecemos, Pai, quem Tu és. Queremos louvar ao Senhor por Tua bondade, pelo Teu amor e a Tua graça. Queremos pedir ao Senhor para que a Tua palavra possa falar em nosso coração, Pai. Estamos ansiosos para ouvir a Tua voz e queremos sair deste lugar transformados pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu poder, Pai. Trabalhe em nossa mente, em nosso coração, e que em nosso coração essa palavra possa servir como uma semente, Pai, que vai gerar árvore, e essa árvore gerará frutos, em nome de Jesus, amém. Mateus 5,13, deixa aberta a sua Bíblia. Na última semana nós acabamos as bem-aventuranças, para a alegria de muitas pessoas, inclusive a minha, e nós vimos tudo que Jesus tratou, todas as coisas que Jesus tratou em relação a essas bem-aventuranças. Ele tratou várias questões práticas do dia a dia em relação ao nosso próximo, porque ele estava estabelecendo o que seria o Evangelho a partir de então. E tratando sobre essas coisas, ele tratou coisas sobre mansidão, sobre amor ao próximo e tudo aquilo que nós vimos, E agora ele continua o seu sermão falando outras coisas também práticas, que como o cristão deve se comportar em sociedade em relação ao Evangelho. Lembrando que o Evangelho não existia até então, o Evangelho não estava sendo instaurado ainda na terra. Até então nós tínhamos apenas o judaísmo e outras religiões, mas o Evangelho Cristo estava trazendo ainda perante as pessoas. Então Jesus está colocando todas as bases que serão necessárias colocar para que o homem, a partir de então, pudesse viver segundo o teu preceito, segundo a tua vontade. E aí na continuação do Sermão do Monte, ele fala o versículo 13, que está escrito assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra, e esse sal não pode ser insípido. A primeira coisa que nós devemos entender em relação a isso que Jesus está falando é que o Evangelho é uma religião social, ou seja, não é social apenas de ajudar ao próximo, não é só um recurso social, mas é uma religião que deve ser vivida em sociedade. Diferente dos monges, por exemplo, que vão para o alto das colinas se refugiar por lá e por lá vivem a sua vida. Ou as freiras também, que vivem em conventos, e várias outras pessoas que se retiram em sociedade para poder praticar a sua religião, para praticar aquilo que se crê. O Evangelho é impossível com que possamos viver o Evangelho de forma solo. Não há como uma pessoa dizer: eu sou cristão, eu sou Evangelho, por isso eu vivo retirado, longe de tudo e de todos. Por quê? Porque o Evangelho não dá para ser carreira solo. O Evangelho deve viver em sociedade. Não há negociação em relação a isso. É impossível ser cristão e não viver em sociedade. Todo aquele que é cristão, ele deve viver em sociedade. Mas isso não quer dizer também que nós não vamos nos retirar às vezes para com Deus, nos retirar. O certo seria nos retirar diariamente em um tempo de solitude, porque solitude é diferente de solidão, Solidão é se sentir afastado de tudo e ficar mal por isso. Solitude é uma solidão bem resolvida. Solitude é quando você fica sozinho e ainda assim fica bem resolvido em relação a isso. Você se retira para ficar com Deus, você se retira para passar um tempo com Deus, para se abastecer, para que você possa viver em sociedade. Ou seja, nós devemos nos retirar, o certo seria nos retirar diariamente com um tempo para com Deus, mas depois sairmos desse tempo para com Deus e voltarmos para um período na sociedade. Então você é cristão, mas você tem que sair da sua casa para ir trabalhar.
Você é cristão, mas você tem que sair da sua casa para a convivência com algumas pessoas, com colegas de trabalho. Você é cristão, mas você sai da sua casa para o churrasco em família. Você é cristão, mas você vive em várias pessoas que na maioria das vezes não praticam e não são a mesma coisa que você é. Então nós devemos nos retirar para nos abastecer daquilo que nós cremos que é o espiritual, para viver na convivência de outras pessoas. Então todo cristão deve viver em sociedade. E por assim dizer, viver em sociedade, por muitas das vezes, vai causar perda em nossa alma. Fala para mim, se viver em sociedade às vezes não é frustrante. Viver em sociedade às vezes é desgastante. Eu sou muito antissocial. Então, para viver em sociedade, para mim, às vezes, quando o meu nível social chega, é insuportável. Mas eu devo viver em sociedade. Às vezes eu vou em lugar que eu não quero ir, porque às vezes para agradar a esposa, às vezes para agradar filho, eu vou lá, mas às vezes para mim é frustrante viver em sociedade, porque causa perdas em minha alma. Causa perdas naquilo que eu quero fazer. Mas como um cristão, eu devo viver em sociedade, ainda que essas perdas aconteçam. Como cristão, nós sabemos que às vezes aquilo que nós fazemos na sociedade pode até entristecer ao espírito, porque às vezes o outro nos faz pecar, porque às vezes o outro nos tira do sério, porque às vezes quem é casado sabe disso, né? Amém? Assim, viver juntamente com outra pessoa pode nos tirar do sério, porque às vezes você está num dia bom e aí tem um marido ou uma esposa que faz a questão de te tirar do sério, mas isso é um assunto para outro dia. Mas você vive em sociedade, se você quer ou não, você vai viver na sua casa, com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, e essas pessoas vão às vezes te tirar do sério e vão te fazer sair do espírito. Então como é lidar com essa complexidade? Como é lidar com isso? Eu tenho que viver em sociedade, porque se eu não viver em sociedade eu não posso me dizer um cristão, e ainda assim eu tenho que viver uma vida cheia do espírito. A única forma de viver assim, a única forma de vivermos em sociedade e ainda causar poucas perdas à alma e não entristecermos ao espírito, é passarmos períodos diários para com Deus. É você acordar pela manhã ou do meio do dia, se retirar com um período para com Deus, porque só assim você vai conseguir ter suporte o suficiente para viver em sociedade, suportando as adversidades e as tentações que isso vai te causar. É como um carro que vai ao posto abastecer. Essa semana o meu carro não está marca gasolina do dia que ele quer, e eu vou respeitá-lo, e aí ele não estava, coloquei, sei lá, R$100 e poucos esse dia para trás, e aí não marcou a gasolina do mesmo jeito, e eu, na fé que ia dar certo, fui fazer um trabalho no barreiro, saí do barreiro, ele começou a avisar que ia falhar, eu falei, chega até o posto, ele não chegou ao posto, chegou no meio do caminho, eu tive que fazer o corre todo para conseguir a gasolina, para colocar no carro e tudo mais. E aí eu tenho que sair do lugar, ir até outro, aí tenho que ir lá, comprar o galão de gasolina, encher o galão de gasolina, voltar a pé, num sol de 30 graus, por quê? Porque eu não parei no posto para abastecer o carro. Tinha um posto do lado onde eu estava, eu disse, não, chega no outro posto, não parei lá. E isso é o problema de muitos de nós cristãos. Nós sabemos que a nossa gasolina está acabando, mas nós queremos lidar com a sociedade, sabendo que isso vai desgastar quem somos e aquilo que estamos fazendo, mas queremos viver em sociedade, sendo cristãos, sem encher o nosso tanque. Queremos viver em sociedade, queremos viver no meio de nossos amigos, que às vezes nos enfadam. Queremos viver no meio do trabalho, que às vezes nos enfadam, e ainda assim sem abastecer o nosso tanque de combustível. Então a única forma de viver em sociedade, e ainda assim causar pouco dano à nossa alma, é viver com o nosso tanque cheio, daquilo que nós fazemos no nosso secreto. Você está comigo, irmão? Então é por isso que Jesus deu tantos conselhos nas bem-aventuranças. Por exemplo, a questão da mansidão. Ele diz, bem-aventurados os mansos. E por que ele diz isso? Porque a mansidão é impossível de ser praticada se você viver de forma solo. Tudo bem que tem pessoas que têm uma dualidade, né? Ele consegue ficar estressado com ele mesmo, mas
na maioria das pessoas, é impossível você ficar estressado com você mesmo. Você só pode ficar estressado com o outro. Portanto, a única forma de você praticar a mansidão é se você estiver cercado com o outro, com outras pessoas. Então, normalmente, quando a pessoa ora, Deus, me faça uma pessoa mansa, Deus, me faça uma pessoa tranquila, a prova que Deus vai te colocar para ser uma pessoa mansa ou tranquila é colocando alguém que vai te tirar do sério do seu lado. Então a única forma de você praticar a mansidão é vivendo em sociedade. Então por isso é impossível que a religião, que o cristianismo seja uma carreira solo. Se você é cristão, você deve viver em sociedade. Você é cristão, você deve viver em sociedade e fazer com que essas bem-aventuranças possam vir até você, possa praticar essas bem-aventuranças. Assim sendo, nos surge a pergunta: já que temos que lidar com homens de qualquer forma, então por que só não lidarmos com homens bons? Eu tenho que me lidar com homens, certo? Tenho que viver em sociedade. Então por que eu não posso lidar só com aqueles homens que são bons? Por que então eu não posso lidar só com aqueles que são mansos? Só com aqueles que são pacíficos? Só com aqueles que são caridosos? Não seria muito bom? Já que eu tenho que lidar com outro, eu vou lidar com aquele que é manso. Já que eu tenho que lidar com outro, eu vou lidar com aquele que é pacífico, aquilo que tudo para ele tá bom, tá tudo lindo. Eu não tenho que lidar com aqueles que são chatos, no meu modo de vista. Eu não tenho que lidar com aqueles que são ranzizas no meu ponto de vista. Eu vou lidar só com pessoas que estão de bem com a vida o tempo todo. Por que nós não podemos lidar só com esse tipo de pessoas, já que temos que lidar com seres humanos? É porque justamente com essas pessoas que não expressam essas virtudes de mansidão, que não expressam a virtude de serem pacíficos, de serem caridosos, são com essas pessoas que nós de fato iremos demonstrar que somos cristãos de verdade. Ser manso com quem é manso é muito fácil. Quero ver nós sermos mansos com quem nos tira do sério. Ser pacífico com quem é pacífico é muito fácil. Quero ver nós sermos pacíficos com quem quer briga o tempo todo. Então só no meio dessas pessoas que nós de fato conseguiremos mostrar que somos verdadeiramente cristãos. Sem essa convivência, de forma alguma, poderíamos expressar essa cristandade. De forma alguma. Então você vai ter que lidar no meio de pessoas que não são mansas, que não são caridosas, que não são pacíficas, que não amam o próximo. Por quê? Porque no meio dessas pessoas você vai conseguir revelar a Cristo que vive dentro de você. Amém? Se nós nos separássemos por completo dessas pessoas que são ao contrário de que nós pensamos, nós jamais conseguiríamos exercer isso. Jamais conseguiríamos ser humildes, jamais conseguiríamos ser mansos. Então é por isso que nós devemos conformar. É mais fácil você conformar. Já viu aquela frase, aceita que dói menos? Talvez seja a frase que cabe nisso. Aceita que dói menos. Aceita que você deve conviver no meio dessas pessoas e demonstrar que você é cristão no meio dessas pessoas. Mesmo com aquele que é brigão? Mesmo com aquele que é brigão. Com aquele que é brigão você deve ser pacífico. Mesmo com aquele que é soberbo, com aquele que é soberbo você deve ser humilde. Mesmo com aquele que não é manso, com aquele que não é manso você deve ser manso. Por quê? Porque você é cristão e você não é um ímpio. Então é por isso que Jesus diz, vós sois o sal da terra. E por que ele diz o sal da terra? Por que ele não usou outro elemento? Ele usou o sal. Porque é da natureza do próprio cristão. É da natureza do próprio cristão temperar, ou deveria ser da natureza do próprio cristão, né? Temperar as coisas que são ao seu redor. É da natureza do próprio cristão temperar as coisas e as pessoas que estão ao seu redor. Todos nós que somos cristãos deveríamos ser dessa forma. Nós deveríamos ser o sal da terra e temperar as pessoas que estão ao nosso redor, porque o que Deus quer de nós é que façamos isso. Porque para que serve o sal? Para temperar. Para que serve o sal? Para trazer sabor aonde não há sabor. E após a queda, essa queda que afetou o homem, mas o sacrifício de Deus nos resgatou, o que Deus quer é comunicar àqueles que estão sem graça, aqueles que estão perdidos no mundo, através dos seus filhos.
Ainda que falhos, Ele quer comunicar ao mundo que ainda há uma esperança. E como Ele comunica isso? Através dos seus filhos, que são o sal da terra. Através dos seus filhos, que por onde passam, temperam aquele lugar, temperam pessoas sem sabor, temperam pessoas que estão passando por uma vida sem sabor algum. Não sei se você já se deparou com isso. Semana passada uma pessoa conversou comigo e disse: ajuda fulano de tal, porque fulano de tal tem dinheiro, fulano de tal tem recursos, fulano de tal tem isso, tem aquilo, tudo para dar certo. Mas ele conversou comigo esses dias atrás e disse: eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. E eu conheço a pessoa que essa pessoa comentou comigo. E de fato tem tudo. Toda semana um carro novo, toda semana uma viagem nova, toda semana consegue fazer o que quer, consegue, a geladeira vazia não é um fator na vida do cara. Sabe a pessoa que você olha para ela e diz, tem tudo, mas essa pessoa que tem tudo dizendo, não tenho nada. Tenho o dinheiro que eu quero, vou para o restaurante e gasto R$ 1.500 num jantar. Eu não gasto R$ 1.500 no ano em jantar, fora de casa. O cara gasta em um jantar, em uma noite. E essa pessoa dizendo, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Por quê? Porque não tenho sabor. E qual é a função do cristão? Levar o sabor para aqueles que estão sem sabor. Quando Jesus nos chama para ser sal da terra, Ele literalmente está dizendo que a nossa missão é temperar. Porque os ímpios são insípidos. Ou seja, eles não têm gosto. Asaf, lá no Salmo 73, falando sobre o ímpio, ele olha para o ímpio e diz, meus pés quase desfaleceram quando eu vi o ímpio, porque ele não tem falta de nada, ele tem prosperidade, os seus ossos são inteiros e tal, ele fica revoltado. Aí ele diz, até que eu entrei no seu santuário e vi o fim deles. É assim que os ímpios funcionam. Por mais dinheiro que tenha, por mais recurso que tenha, por mais boa vida que tenha. E aqui eu não estou pregando contra a riqueza, pelo contrário, se você ficar rico, fique rico e compartilhe comigo. Mas eu estou dizendo que uma riqueza sem o sal da terra, ela vai se tornar inútil. Portanto, a nossa missão é salgar aqueles que estão numa vida sem sabor. E se nós não salgarmos esses ambientes, se nós não salgarmos os lugares onde nós estamos, se nós não servirmos como tempero pelos lugares que passamos, nós nos tornamos inúteis. E qual que é o problema? A maioria de nós, nos dias de hoje, estamos nos tornando inúteis. Porque estamos nos lugares e não temos a prerrogativa de salgar esses lugares. Estamos passando por lugares em que nós deveríamos temperar, em que nós deveríamos levar o sal, e pelo contrário, nós estamos levando o fel. Os lugares em que nós deveríamos levar o tempero dos céus para a terra, nós estamos levando o fel. Jesus nos chamou para que nós pudéssemos salgar, e muitos de nós não estamos salgando, estamos atrapalhando aquilo que Jesus está fazendo. E qual que é a questão desse sal? É que a quantidade desse sal, ela deve ser dosada. Pelo próprio sal, não. O próprio sal não consegue saber a dosagem certa. Ela deve ser dosada pelo cozinheiro que está fazendo aquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, você pega lá 1 quilo de feijão. Pega 1 quilo de feijão, cozinha 1 quilo de feijão, e eu não sei dizer ao certo, mas talvez uma colherzinha de sal, sei lá, aquela colher maior que você come. Sopa. Talvez uma colher de sopa, um pouco mais, resolva 1 quilo de feijão. 30 gramas, 40 gramas de sal, resolva 1 quilo de feijão. Mas quem vai dosar o sal que vai cair naquele quilo de feijão? Quem está cozinhando o feijão. E qual que é a questão? Que nos dias de hoje, muitos de nós somos sal e nós queremos dosar o tanto de sal que nós vamos colocar. E aí o que está surgindo? Pessoas que são sal de menos. Quem é o que é sal de menos? O que está no lugar, mas parece que não está. O que deveria ser sal, mas ele se esconde, porque ele não quer demonstrar quem ele é. E aí eu sempre digo, disse na semana passada, não é para você andar com a carteirinha. Eu sou de um tempo, de uma época, em que os pregadores de um cunho mais pentecostal, eles tinham um distintivo, você lembra? Um distintivo. Que aí, onde eles chegavam com o distintivo, faziam um curso lá de capelania, algo do tipo. E aí eles chegavam com um distintivo na mão.
E com esse distintivo eles falavam, aqui ó, sou crente. E aí chegavam, colocavam uma etiquetinha aqui, ó, uma plaquinha no peito, com o cargo que ele era eclesiástico. Como eu disse semana passada, já cansei de estar nos lugares e as pessoas chegarem e perguntar qual é o seu nome, eles diziam, eu sou o pastor fulano de tal. Não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre o cara querer aparecer com a sua fala que ele é aparecer com a sua vida. E algumas pessoas estão no lugar e são sal de menos, porque não querem demonstrar que são de fato cristão. Não adianta ser sal num lugar e não temperar nada, porque você vai se tornar inútil. Sal de menos, não tempera. E comida sem sal, irmão, é insuportável. Comida sem sal é insuportável. Portanto, nós não devemos ser sal de menos. Devemos ser dosados pelo cozinheiro e ser sal na medida certa. Outra coisa, ser sal demais. Pessoas que querem aparecer mais que o próprio cozinheiro. No caso aqui, Deus. E porque aparecer demais, acabam por conservar a carne e não salgar. Antigamente esse era o método, né? Pegava a carne, jogava no sal e deixava lá para conservar. E aí, fazendo uma analogia, as pessoas querem sal demais, e ao invés de só salgar, eles conservam a carne, que não é função deles. Então existem pessoas que são sal de menos, e existem pessoas que são sal demais, querem aparecer mais que o próprio cozinheiro. Querem chegar nos lugares e eles querem fazer. Eu conheço algumas pessoas dessa forma, irmão, e é insuportável conviver com pessoas assim, que querem ser sal demais, que querem falar demais, que querem demonstrar demais e na verdade fazem de menos. É insuportável. Portanto, nós não devemos ser sal de menos nem sal demais. A nossa função como sal é estarmos na mão do cozinheiro e permitir com que ele tempere os ambientes que estamos. Nossa função é só ser essa, só ser sal da terra e permitirmos que o cozinheiro tempere o local onde estamos. Está comigo, irmão? Se não formos assim, ao contrário disso, olha só a continuação do versículo 13. Para nada mais presta, senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, se nós não formos sal, nós não prestaremos para nada, nós nos tornamos inúteis. Então não há um meio termo nisso, não há um equilíbrio. Se você não for sal, você não serve para nada. Se você, por exemplo, é fã de carro, e você vê um carro top de linha, parado por muito tempo, o que você pensa? É um desperdício um carro desse ficar parado na garagem. Por falta de conserto, por falta de gasolina, sei lá, por falta de alguma coisa. Se você é dona de casa e vai lá, né, e olha lá um eletrodoméstico do seu sonho, e chega na casa da pessoa, o eletrodoméstico está parado, o que você pensa? É um desperdício, esse eletrodoméstico está parado, só ocupando espaço. Isso é ruim de ver, um carro parado, um eletrodoméstico parado, é muito ruim de ver, mas experimenta ver um cristão inútil. Um carro inútil é difícil, um eletrodoméstico inútil é difícil, uma casa desocupada é difícil de ver, inútil é difícil de ver. Experimenta ver um cristão inútil. Existe uma frase antiga que diz que o crente velho, e quando eu digo velho, é aquele que está sempre, que não se renovou na fé, aquele que não lê Bíblia, não ora mais, não faz mais nada. O crente velho, ele vira um demônio. Porque ele para de salgar os lugares e ele se torna chato. Ele não renova o seu amor pelo próximo, não renova o seu amor por Deus. Ele se torna inútil e é insuportável viver com pessoas dessa forma. Porque se tornou inútil, não salga mais nada. Se tornou um montoeiro de sal que não serve para mais nada. Reclama de tudo e de todos. Acha que não precisa de mais igreja. Essas pessoas que acham que não precisa mais de igreja, acham que é autossuficiente, não precisa de igreja, não precisa de ninguém, não faz questão de mostrar piedade para ninguém. É a pessoa que é um sal, mas é um sal inútil. E para que serve o sal inútil, o sal insípido? Não serve para mais nada, porque se tornou inútil. E qual que é o desejo do meu coração, irmão? Presta atenção nisso. O desejo do meu coração, e eu falo isso com muito temor no meu coração, porque eu já disse para vocês há algum tempo atrás, talvez o pregador que eu mais admiro hoje no Brasil,
Augusto Nicodemos, ele tem um livro dizendo o que fizeram com a igreja. E no meio do livro ele escreve: eu conheci pessoas que foram melhores do que eu no seminário. Conheci pastores que pastorearam melhores do que eu nas igrejas. E hoje simplesmente se tornaram inúteis. Então é um perigo quando você se torna inútil. Por quê? Porque você chega nos lugares e você não tempera mais nada. Nós não salgamos mais nada porque nos tornamos inúteis. E qual que é o problema disso? Quando nós nos tornamos inúteis, nós só servimos para sermos pisoteados pelos homens. Quando nós nos tornamos inúteis, nós só servimos para servir como escárnio para os homens. Quem não ouve os conselhos de Jesus, quem não ouve o que Jesus está dizendo, quem não faz aquilo que Jesus está dizendo fazer, logo será humilhado pelos homens. Se você não renova a sua oração dia após dia, se você não renova a sua leitura bíblica dia após dia, logo você será humilhado, pisado pelos homens. Porque o sal inútil, o sal insípido, só serve para ser pisado e nada mais. Se não estamos temperando mais nada, nós deveríamos repensar naquilo que estamos fazendo. Se nós não estamos temperando nada, se você chega nos lugares e os lugares continuam a mesma coisa, mesmo com você estando lá, você deveria repensar naquilo que você está fazendo, porque você é o sal da terra, e como sal da terra, você deveria temperar os lugares. Assim como eu disse na semana passada, eu sempre uso esse exemplo como negativo, mas hoje eu quero usar como positivo. Quando eu dizia que no meu último trabalho fechado, eu comecei a ficar estressado demais e eu me tornei um peso no lugar. Mas antes disso, eu sempre tinha em mente que os lugares onde eu passava, as pessoas precisavam sentir a diferença quando eu estivesse e quando eu não estivesse. Por quê? Porque se eu estiver em um lugar e se eu não for digno de ouvir o problema de uma pessoa, e se eu não conseguir com a minha vida, com a forma de falar, com a forma de lidar, se eu não conseguir ajudar essa pessoa com aquilo que eu sou, eu me tornei um sal insípido, um sal inútil. E eu não sirvo para mais nada. E aqui fica mais uma pergunta: aonde você está hoje, pelos lugares que você passa hoje, você tem temperado ou você tem sido insípido? Os lugares que você tempera ou que você passa hoje, você tem temperado ou você tem sido mais um que só serve para ser pisado pelos homens? E como eu disse, os últimos dias, você não precisa de uma Bíblia, você precisa da sua vida, para que você possa temperar as pessoas que estão em uma vida sem gosto algum. Você é sal, portanto, tempere os lugares por onde você está passando. Quero dar uns conselhos práticos em relação a isso que Jesus disse, para que nós possamos finalizar essa mensagem. O que nós podemos entender com isso? A primeira coisa é que nós somos sal e não o caramelo da terra. Spurgeon disse isso. Nós somos sal e não o caramelo da terra. Ser sal às vezes pode custar algumas coisas que você não está disposto a perder. Ser sal pode te custar amizades. Ser sal pode te custar dinheiro. Ser sal pode te custar influência. Mas não negocie se tornar um caramelo e se tornar alguém escorregadio, só porque o fato de ser sal vai afastar as pessoas de você. É o que nós vemos hoje, por exemplo, alguns dos pregadores da hipergraça que passam pela sua rede social. São escorregadios que só vendem, porque querem agradar a tudo e a todos, custe o que custar. Portanto, para isso negociam até a palavra de Deus. Portanto, para isso picotam a palavra de Deus em várias partes. E aí dizem: isso aqui não serve para cá, isso aqui servia lá atrás, hoje não mais. Por quê? Porque ser sal, às vezes nós vamos tratar de coisas que nós não queríamos tratar. Ser sal, às vezes nós vamos dar opiniões, às vezes nós vamos falar do conselho de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e nós não queríamos que fosse daquele jeito. Não sei com você, mas algumas coisas eu leio na Bíblia e eu falo: mas
Não poderia ser pelo lado de cá? Ainda mais quando você conhece alguém que está fazendo aquilo que a Bíblia está dizendo que é contra. Quando você diz, a Bíblia diz que é contra, mas fulano de tal, eu gosto tanto, mas a Bíblia está dizendo que é contra, e aí o que eu faço? Você não pode ser o caramelo. Nós devemos ser sal, custe o que custar. Nós devemos temperar a terra, mesmo que seja árduo, mesmo que seja difícil, mesmo que nos custe aquilo que nós não queremos perder. Nós somos o sal e não o caramelo da terra. Segunda coisa, se você perceber que você está perdendo o sabor, é hora de voltar para o saleiro. Porque muitos de nós estamos perdendo o sabor perante a caminhada, e isso às vezes acontece. Mas nós devemos voltar para o saleiro para que nós possamos pegar sabor novamente. E como voltar para o saleiro? Ore mais, leia mais a sua Bíblia, ande com pessoas que vão te aproximar de Deus, ande com pessoas que vão te deixar mais perto de Deus. Em momentos difíceis, ande com pessoas que vão te chamar para orar, e não pessoas que vão te chamar para pecar, porque no momento difícil é mais propício com que nós possamos pecar. Por isso que alguns anos atrás eu parei de andar com algumas pessoas que me propiciavam a ser mais solícito ao pecado. E algumas pessoas até que conviviam em igreja. Por quê? Porque no momento difícil, irmão, no momento mau, no dia mau, você fica muito volúvel. No dia mau, um convite pode virar tudo. Repare a vida de Sansão, por exemplo. O cara que brincou com Dalila, mas um dia ele resolveu contar o seu segredo porque achou que não ia dar em nada. Mas um segredo custou a vida daquele que seria um dos maiores homens nos dias de hoje, porque contou um segredo em um dia qualquer. Ele perdeu tudo aquilo que ele poderia ter ganhado. Portanto, nesses dias, nós não devemos andar com pessoas que vão nos aproximar do pecado, mas andar com pessoas que vão nos aproximar da oração. Eu sei que é difícil, porque no dia mau você não quer ouvir ninguém falando, vamos orar. No dia mau você não quer ouvir ninguém falando, vamos ler Bíblia. Você chega desesperado, descarregando o problema, a pessoa diz, tudo bem, vamos orar. É a pior resposta que alguém quer receber nesse dia. É a pior resposta quando você chega desesperado e contando alguma coisa que você está mal. A pior resposta que você queria receber é, vamos orar. Vamos ler a Bíblia. Mas estar cercado de pessoas dessa forma vão nos ajudar no dia mau a voltarmos para o saleiro e ganharmos sabor novamente. E a terceira coisa, para eu finalizar, nós não somos autônomos. Como sal, você é apenas uma ferramenta nas mãos de Deus. Você não é sal autônomo, você não trabalha por si só. Permita com que Deus tempere os ambientes que você tem passado. Não esconda e nem apareça demais. Deixe Deus te usar na quantidade correta. Talvez alguns vão ter que falar demais. Talvez no seu local de trabalho, por muito tempo eu tive, hoje é um pouco menos, mas por muito tempo um dos clientes meus, eu ia trabalhar, reunião de negociação e tal, e conversa, 2 horas, e 2 horas eu não trabalhava nada. Chegava lá, sentava na cadeira, 2, 3 horas, só da pessoa conversando sobre coisas que queria saber sobre o Evangelho e como se comportar nas questões da vida. Até hoje eu tenho pessoas que são dessa forma, que me chamam para trabalhar, para fazer alguma coisa, e quando eu chego lá o trabalho é de menos. Meu trabalho eu tenho que executar em 20 minutos, porque as outras 2 horas são conversas. Eu não posso dizer, não, eu tenho que finalizar, que eu tenho que voltar para casa correndo para fazer isso ou aquilo. É o que eu dizia para vocês há algum tempo atrás. A sua profissão é só um disfarce, porque na verdade você é um embaixador do reino de Deus. Portanto, trabalhe. Portanto, execute o seu trabalho da melhor forma possível,
mas não deixe de demonstrar que você é sal da terra. Não apareça de menos e nem apareça de mais, mas deixe com que Deus te dose na quantidade correta. Se você hoje talvez é sal e não está dosando nada, ou está dosando muito, se coloque à disposição. Olha assim, dizendo: Deus, eu preciso ser sal nessa terra. Deus, eu preciso temperar os ambientes pelo qual eu estou passando. Eu estou vivendo em ambientes que estão complicados demais. Eu estou vivendo em ambientes que não tem mais chance. Eu estou vivendo no meio de pessoas que estão perdidas. Permita com que eu seja o sal naquele lugar. Deus, existem pessoas na minha família que estão perdidas, não sabem mais o que vão fazer, não sabem mais para onde caminhar. Permita-me com que seja sal naquele lugar. É a oração que você deve fazer. E deixe que o resto Deus faça por você. Não queira ser sal de menos, nem sal de mais. Mas deixe com que Deus te dose e que você tempere os lugares pelos quais você está passando. Fica de pé no seu lugar. Seja sal. Mansidão e paciência, né? Prezar com essas bênçãos do Senhor. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, pela Tua graça, pela Tua palavra e por Tua misericórdia. Pai, pedimos ao Senhor para que o Senhor possa nos usar como sal nessa terra. Meu Deus, não queremos ser usados de menos, nem ser demais, Pai. Não queremos aparecer de menos, nem aparecer demais, mas queremos ser dosados na quantidade correta, Pai. Se tem algum lugar que nós não estamos sendo sal, nos permita ser sal, Pai. Se tem algum lugar, Pai, que nós estamos nos escondendo, ao invés de aparecermos conforme a Tua vontade, Pai, nos permita ser sal naquele lugar e temperar, trazer sabor, Pai. Seja na família, seja no trabalho, meu Deus, seja no núcleo de amigos. Que nós possamos passar por esses lugares e demonstrar a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade, Pai. Que possamos ser sal da terra e levar a Tua palavra através de nossa vida e através do nosso comportamento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda ao Senhor e exalte ao nome dEle.